Muito bem, está no ar mais uma edição do Jovem Pan Morning Show para todo o Brasil aqui pela rede Jovem Pan. É um prazer e uma glória estar aqui hoje, porque não temos, infelizmente, porque é feriado prolongado. Hoje também é dia do descobrimento do Brasil e ele resolveu pegar o asa dura e voar, nosso querido e glorioso Edgar Piccoli. Eu sou Beto Keller e estou junto contigo e também junto com essa gloriosa equipe. Eu me sinto no STF hoje, junto com a galera aqui do Morning Show. Não, verdade, eu que ouço sempre todo mundo aí pelo rádio, sempre às 10 da manhã, no carro, no automóvel. É um prazer estar aqui hoje à mesa, certo? Bom, enfim, vamos dar bom dia para toda a bancada aqui presente. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Tudo bem, tudo bacana? Tudo mais ou menos, né? Com a morte do Prince, acho que o mundo, pra quem gosta de música, fica mais triste. Abalou, realmente, né? Porque é mais uma perda. A gente já conversa na sequência sobre isso. Também é lembrar aqui ao vivo. Buenas, muito bem. Cláudio Tonholi. Hello, mestre. Hello, muito bem. Carlos Aros. Bom dia, tudo bem? Lado esquerdo, tudo ótimo. E também nosso José Armando Vanucci. Fala, Beto, tudo jóia? É isso aí, tamo juntos, bom dia. O programa hoje é especial porque também tem convidado, um programa muito bacana. Hoje também teremos o assunto do dia, que continua sendo, infelizmente, a perda do cantor Prince, aos 57 anos de idade. As causas da morte ainda são desconhecidas e hoje o corpo passará por uma autópsia. A gente recebe também hoje aqui no estúdio o grande cantor, guitarrista histórico Lobão. E aí, meu amigo Lobão? Bom dia, rapaziada. Acabei de chegar aqui, né? Bom dia. Chegou já jogado aqui, ó. Pela ordem, dos né? Leões. Muito bem. Lobão, grande Lobão, particularmente, Lobão, sou seu fã e vi um show seu no Pool Music Hall, na Pool Music Hall em 85. Poxa, isso é uma Faz coisa tempo. ancestral. 2 semanas atrás. Lobão e seus Ronaldos, há pouquíssimo tempo, né? Mas, enfim, vamos chamar então o Tonholi, que vai dar as boas-vindas aqui também para o Lobão. Vamos lá. Bom, o Lobão tá aqui, sobretudo porque, a exemplo do Prince, o último álbum ele toca tudo e o Prince tocava tudo, né? Então ninguém é melhor que ele para explicar o que é fazer um álbum sozinho. Então vamos colocar aqui os dados da hora. Vai ter hoje a autópsia do Prince. Aqui, vamos aqui os dados pontuais. Uma equipe de resgate chegou às 9h43 de ontem à casa do Prince. Ele foi declarado morto às 10h07. E aqui o comunicado, abre aspas. Quando agentes e equipe médica chegaram à casa do Prince nessa quinta, eles encontraram um homem adulto desacordado no elevador. Os profissionais tentaram fazer os primeiros socorros, mas não conseguiram reanimar a vítima. Lembrando que ele foi encontrado no elevador. Agora os comentários do grande site de personalidades de Los Angeles, o TMZ, eles informam que o Prince sofreu uma overdose há 6 dias após um show realizado em Atlanta, na Geórgia. A polícia não confirma essa informação, mas o TMZ diz que cruzou a informação com diversas fontes e que no dia 15 de abril, quando uma aeronave fez um pouso de emergência em Moline, no estado de Illinois, o Prince foi levado a um hospital porque ele estava um cold turkey, estava com necessidade de injetar heroína. A informação oficial é de que ele tinha apenas uma gripe, mas o TMZ diz que ele tomou uma injeção para evitar a overdose de opiáceos e que o médico teria recomendado que ele ficasse em casa, internado antes disso 24 horas. E que a equipe dele teria exigido um quarto privado, mas é que ele decidiu sair do hospital e desde então se recolheu. Ele fez um show, né? Ele fez um show e disse que estava tudo bem, que já estava recuperado. Ele seguiu a vida normalmente depois desse... E pro ouvinte saber o que obviamente são opiáceos, heroína. E como disse o John Lydon, fundador do Sex Pistols, quando morreu Kurt Cobain de heroína, that's heroin all about. Esse é o espírito da coisa, mais um que se vai. Pois é, cara, a perda realmente, esse ano já tivemos também a perda do David Bowie, e a gente pode até indiretamente comparar os dois artistas, né, pela influência que tiveram em anos 70, anos 80, queria até que o Lobão comentasse rapidamente. Pois é, eu tive a sorte de assistir um show do David Bowie em 74, no Madison Square Garden. Estava lançando Diamond Dogs. E é um cara que também me influenciou muito, mas eu acredito que o Prince... Eu conheci o Prince, assim, eu ouvi falar do Prince, a primeira vez que eu ouvi falar
foi um cara que o empresariava, que era o Steve Fagnoli, que ele era de um trio muito importante de empresários italo-americanos, que era o Fagnoli, Cavallo e Ruffalo. E eles empresariavam o Earth and Fire, o Weather Report e empresariavam o Patrick Moraes, que era do Yes. Eu trabalhei 1 ano com ele, então nós conhecemos alguns empresários e eles deram pra gente, quando a gente começou a trabalhar com o Patrick, vários discos do Earth and Fire, do Weather Report e um do tal do Prince, que era, acho que o primeiro dele, da Warner Brothers, né, o For You. E dizendo assim, pô, esse cara é meio difícil de colocar assim no mercado, porque ele é negro, toca feito Jimi Hendrix, tem um bigodinho do Little Richard, mas ele toca de fio dental. Ele toca de fio dental e o público negro, ele é meio conservador e ele não consegue entrar muito nesse nicho, né? Ele é meio pra tudo que era lado, né? E não conseguia. Aí eu me lembro que o Andy Newmark também tocou com o Patrick, era um baterista, passou um ano lá em casa, morando lá em casa, e depois que ele gravou com o John Lennon, né, a morte do Lennon, ele foi passar lá em casa e com esse elo do Patrick a gente ficou muito amigo. Então ele falou, olha, esse cara é completamente... ele tocava com o Sly and Family Stone também, o Andy Newmark falou, pô, o Sly Stone fica maluco com esse cara. E aí já era um ano e meio depois. Aí ele falou, mas ele tá completamente enlouquecido, ele cortou o cabelo e ele não tem... eu falei, vai estourar, é um menino prodígio, na época, ele tem 1 ano menos, eu tinha na época 19, devia ter 18, 19. Então o cara era uma figura completamente inqualificável, né? Naquele momento ele não era punk, ele não era new wave, ele não era rhythm and blues, não era R&B, ou era tudo isso ao mesmo tempo. E aí naquele início dos anos 80, quando ainda não existia a estética que ele mesmo ajudou a criar, e talvez por causa disso mesmo se tornou um cara tão interessante como ele se tornou, né? Muito bem, então vamos também repercutir, saber como repercute em Nova York a perda do Prince com o nosso enviado, nosso querido Caio Blinder. Alô, Caio Blinder, bom dia. Bom dia, Beto. Não, o mundo está roxo, né? Tá Purple Rain, a cobertura é maciça. Para dar uma noção rapidinha, eu acordo de manhã com o meu bagel de cada dia. Eu abro o New York Times, eu abro jornais econômicos, o Financial Times, o The Wall Street Journal. E quem estampa a capa dos jornais financeiros? Prince. Ou seja, o destaque, ele conseguiu destronar Donald Trump desde ontem, na cobertura, na overdose, desculpa o trocadilho, da imprensa americana sobre Trump, campanha eleitoral, ou seja, tudo maciço, tudo realmente tá roxo, o tributo é universal e grandes sacadas, né? Vocês devem ter aberto pelo menos o Google, meu Google americano, quando você abriu o Google ontem, estava roxo, né, com chuviscos, Purple Rain, a mesma coisa em todo o país, as pontes estavam de cor roxa, o estádio de beisebol em Minneapolis, a cidade do Prince, estava roxo, em todas as partes. A capa da minha revista favorita, a The New Yorker, a capa que vai sair segunda-feira, já foi antecipada, é uma capa roxa, com chuviscos, né? Rapidamente, o presidente Obama, ele estava num voo indo da Arábia Saudita para Londres ontem, ele já soltou a nota oficial em nome do povo americano, dizendo que o mundo tinha perdido um ícone criativo, sabe? Os obituários, assim, são prolíficos, são realmente enlouquecedores sobre tanto a música do Prince, como realmente a sua importância cultural, estética e sexual. Vocês comentaram aí, todo mundo faz a alusão ao David Bowie, mas é isso que todo mundo faz. Realmente, os símbolos, assim, essa coisa andrógena dele dos anos 70, 80, muito parecido com o David Bowie, sabe? Muito masculino, muito feminino, sabe? Um negócio que rompeu barreiras culturais e realmente de uma maneira icônica. Então, realmente, o balanço é de uma perda muito grande, um balanço muito positivo e todo mundo realmente trabalhando em cima das teorias sobre o que causou a morte do Prince. Muito bem, Caio. Muito obrigado, nosso correspondente direto de Nova York. Bom dia e obrigado, Caio Blinder. É isso aí. Bom dia, um abraço aos ouvintes do Morning Show. É isso aí. Também toda a mesa aqui manda um abraço e a Paulinha vai comentar aqui também rapidamente sobre as vendas aumentaram, né, Paulinha? Não é, Beto? Que nem o Caio tá falando, a repercussão sempre chama a atenção pro artista. Eu não sei se vocês, por exemplo, que assinam o Spotify, já tinham tentado colocar uma música do Prince numa lista de vocês.
Só que não tem, né? É impossível. O Prince é um artista que tem bastante restrição, a música colocada na internet. Recentemente ele tirou as músicas dele, inclusive do Spotify, hoje só estão disponíveis no Tidal. No YouTube também não estão disponíveis os vídeos. Procurar, achou alguns, mas era muito difícil. Era difícil. Um dos shows que tá no YouTube, que foi na apresentação do Super Bowl, que ele fez um super show ali no halftime do Super Bowl, é um vídeo da NFL, então enfim, tem os direitos da NFL, é um vídeo oficial, é bem bacana de assistir, aliás, pra quem não assistiu esse show, tá aí na internet, até coloquei no meu blog pra assistir, porque é incrível e tem a narração de como aconteceu, porque foi num dia de chuva, enfim, que tudo podia dar errado e no fim o Prince fez um grande show. Mas o que acontece é que você chama muita atenção pro cara, e aí o que aconteceu, como as pessoas não conseguiam ouvir as músicas dele em nenhum lugar, a não ser quem tinha o seu CDzinho, a galera começou a comprar. E em horas, 5 músicas do Prince estiveram ali entre as mais vendidas do iTunes. Então a gente teve Purple Rain, claro, né? Little Red Corvette, When Doves Cry, Kiss e Let's Go Crazy, entre as mais baixadas. Vale lembrar, particularmente, né, que ele não está nas plataformas de streaming. No entanto, ele foi um dos artistas que endossou, né, o início da venda Tidal, online. Né? Ele na aposta de que o Tidal seria a grande plataforma de streaming que valorizaria os artistas, então, é a única que ele permanece. E a única que tem o catálogo dele. Tem o catálogo, então, porque ele foi um dos caras que assinou aquele manifesto lá naquele evento que o Jay-Z conduziu e tal. Perfeito. Então ele foi porque a questão dele é toda essa, não é, Aros? A remuneração, é o que vários artistas brigam. Uma coisa importante, além da remuneração, ele teve uma declaração muito interessante recentemente que ele fala top books and black lives and albums also matter. Quer dizer, ele era a favor do álbum, quer dizer, quando ele queria um álbum, ele queria que as pessoas ouvissem o álbum inteiro, como não uma você experiência. ficar pensando. E era legal, músicas, o álbum né? também pelo encarte, tudo que vinha falando sobre um conceito do trabalho, enfim. É outra maneira de ouvir, né? E aí a gente tem também os álbuns dele entre os mais vendidos também no iTunes. The Very Best of Prince, Purple Rain, The Hits, The B-Sides e 1999 também pularam aí primeira, segunda, terceira e quarta posição no iTunes. Então, quer dizer, começou-se a vender Prince logo imediatamente depois da morte dele. E lembrando que ele tinha conta no Twitter, conta oficial, tem posts no Twitter. Tinha também no Instagram, dava pra ver algumas coisas. É isso que é legal dizer, não é que ele era contra colocar a música virtualmente. Até no seletivo, exatamente. Né? E contra a pirataria, principalmente, o Lobão vai entender muito melhor do que qualquer um de nós. Também o Tidal tem a história da qualidade, né? Porque se questiona o streaming porque joga lá embaixo a qualidade da música para poder streamar. Granulado, né? E aí você perde aquilo que você conseguir distinguir os instrumentos, não tem esse lance também? Você faz um disco com a intenção de fazer o melhor som possível, principalmente lá fora, né? Aqui você não tem isso. Você sabe, uma curiosidade, foi agora num congresso em Los Angeles de técnicos, engenheiros de som, produtores de alto nível, e foi escolhido o Brasil como o pior som de produção de disco do mundo. Você vai no Paquistão, tem um som melhor do que o daqui. Então, em relação ao Prince, ele era um audiófilo, porque, na verdade, ele é um músico que ele se preocupava não só com a letra, com a música, com a melodia, com o arranjo, com a textura do disco e com a historinha que o disco conta, porque, na verdade, quando tem um compositor nesse nível, o disco é como se fosse um livro e as músicas como se fossem capítulos. Então, para um cara que faz isso, não tem menor cabimento o cara pensar um single e você fazer um podcast com outras coisas, porque é uma ofensa, é um insulto, né? Verdade. Bom, nada melhor do que a gente ouvir um som do Prince agora. Bora? Então vamos lá. Jovem Pan Morning Show. Bem, estamos de volta aqui na Pan com o Jovem Pan Morning Show. Seguinte, vamos para o Rio de Janeiro, episódio triste e lamentável, para mim a marca da incompetência, um assunto que tomou conta do noticiário ontem, foi a queda de uma ciclovia recém-inaugurada no Rio de Janeiro e 2 pessoas morreram, que sabemos até agora. E os bombeiros já retomaram as buscas por vítimas de desabamento, desse desabamento que na verdade foi um impacto da onda do mar que arrancou a ciclovia do seu local, né? Então vamos falar com ele, nosso querido Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Alô, Rodrigo Viga. Fala, Betão, tô tranquilo? Tranquilo, irmão, na paz, vamos lá. Na paz, tranquilidade ou não? Tranquilo e favorável.
Aqui tá... Aí nem tanto, né, querido? Aqui intranquilo e desfavorável. Totalmente. Né? Tá feia a coisa, meu camarada. Enfim, e ainda tô de luto, né, por conta das mortes de ontem e do Prince. O Prince era King, hein, meu camarada? Não era Prince, não era King. Verdade. Era muito mais do que Prince. Pois é. As buscas aqui foram retomadas, né? Não se sabe nem se há realmente um desaparecido ou uma desaparecida, se são 2, se são 3, enfim. Lamentavelmente, morreram 2 pessoas na queda da ciclovia Tim Maia nesta quinta-feira, repercussão nacional e internacional no dia em que o fogo olímpico, né, que a chama olímpica foi acesa, marcando oficialmente a contagem regressiva para o início dos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro, ou seja, a chama olímpica ficou em terceiro, quarto plano porque vidas são muito mais importantes. E o fato é que Corpo de Bombeiros e Marinha estão fazendo buscas a essa suposta pessoa desaparecida. Seria uma mulher, mas podem ser 2, 3, 4 pessoas. As autoridades não sabem ao certo. O trabalho pode ser determinado. A Avenida Niemeyer permanece interditada, a passarela também interditada, se bem que a Secretaria de Obras emitiu um alerta agora há pouco dizendo que não há risco aparente ou iminente do restante dessa passarela, dessa ciclovia desabar. Agora, eu detesto andar de bicicleta, viu, Beto? E explico por quê, rapaz. Acho que talvez não tenha encontrado o assento ideal. Toda vez que eu andava de bicicleta, saía tudo dolorido. Então, enfim, esse risco eu não corro de passar ali por aquela passarela, mas a insegurança pela ciclovia, mas a insegurança está no ar. Sincero e honestamente, acho que muita gente vai evitar esta ciclovia que está manchada e marcada. Até porque, a partir de agora, haverá uma investigação um pouco mais minuciosa. A Prefeitura contratando, junto com a Secretaria de Obras, uma auditoria independente para entender o que aconteceu. Segundo especialistas, ali nós tivemos uma falha ou de concepção de projeto ou de execução de obra. E a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que pretende instalar a CPI das Olimpíadas de 2016 na próxima terça-feira, quer investigar minuciosamente esse contrato. Sabe por quê, Betão? Sim. Porque a empresa responsável pela obra, a Concremat, que recebeu pouco mais de 40 milhões, a Prefeitura está dando... É do avô do sujeito da Secretaria da família do secretário de Turismo da cidade do Rio de Janeiro. É mera coincidência, né, Viga? É uma mera coincidência esse potencial eventual favorecimento. Os vereadores estão dizendo, todos os contratos, sejam eles do cronograma olímpico ou que foram obras estimuladas pelas Olimpíadas, não têm a devida transparência. Eles não sabem o quanto a Prefeitura está gastando, de que forma está gastando. Meu amigo, eu vou dizer para você o seguinte, Betão, se o Tim Maia tivesse vivo, rapaz, acho que ele mandava tirar a placa dessa ciclovia. Chama o síndico, Betão. Pois é, cara, e tem que chamar, porque é o nome da ciclovia que foi dado, porque ela liga Leme ao Pontal, como na música do nosso querido e saudoso síndico, em tese. E o interessante, né, Viga, rapidamente finalizando, é que existe ali uma obra dos arcos ali, que é quase que centenária e resiste à força das águas há muitos anos, e a ciclovia inaugurada em janeiro já caiu, né? A engenharia da época dos Flintstones parece que é melhor do que a engenharia atual. E do Leme ao Pontal é uma alusão realmente à música do Tim Maia. Agora, a parte do Leme até São Conrado está pronta. Agora, a parte de São Conrado até o Pontal, que são, 8, 9 quilômetros. Ih, rapaz, batem para as Olimpíadas de 2052. Brasil, né, Viga? Isso que é lamentável. 2052. É mais uma notícia, quase que diariamente a gente convive com notícias ruins como essas, né? Mas, enfim, muito obrigado então, Rodrigo Viga. Você é fera, hein, Betão? Obrigado, irmão. Que é isso? 6 meses, hibernando, quase um urso com salmão na barriga. Grande abraço. Valeu, meu irmão. Abração. Valeu. Fique com Deus aí. É isso aí. Então agora vamos também diretamente falar com Londres, fazendo nossa ponte com Londres, a cidade do Big Ben, com Ulisses Neto, para saber como é que foi a repercussão da perda do Prince. Então vamos trocar uma ideia aqui com Ulisses Neto. Alô, Ulisses Neto. Oi, Beto, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Claro que aqui na Inglaterra também a comoção bastante grande, as rádios só têm falado sobre isso nas últimas horas. A BBC mostrou um especial agora há pouco sobre a morte do Prince, e os jornais tentam buscar cada um ângulo diferente, né, para analisar a história dele, tanto na música como
também na moda, né? Esse é o aspecto que o The Guardian, por exemplo, tem utilizado bastante nas suas homenagens, nos seus tributos para o cantor Prince, como esse estilo andrógeno dele influenciou a moda até hoje, né? Começando, é claro, nos anos 70, no finalzinho dos anos 70. E aí o The Guardian ressalta que o Prince tinha uma frase bastante forte, porque ele dizia o seguinte, né? Eu visto o que eu quiser porque eu não quero só vestir roupas, né? Sair vestido com roupa não é algo que me interessa. Ele gostava de ter as suas próprias criações na montagem do seu estilo, e isso é um ponto que o Guardian vem discutindo bastante, principalmente porque ele tinha uma certa alusão ao que o David Bowie fez durante vários anos também aqui na Inglaterra, um pouco antes do Prince, é verdade, com estilos diferentes também, mas no geral aquele visual andrógeno, né? Algo totalmente descolado do que as sociedades europeias ou americanas conheciam até então. E o The Guardian também discute, então, as capas dos discos do Prince, começando com o segundo álbum dele em 1979, em que o Prince aparece sem camiseta na capa do disco e com um cabelo parecido da Farrah Fawcett, e que aquilo era completamente inesperado para um homem, né? E na contracapa ele cavalgando, né, em cima de um cavalo branco alado. Então o Prince sempre foi muito bom em chocar e trazer visuais que as pessoas não esperavam, e esse é o principal ponto discutido aqui na Inglaterra sobre esse legado andrógeno para o mundo da moda que o Prince também deixou, Beto. Muito bem, Ulisses. Mais alguma observação, Ulisses, aí direto de Londres? Olha, a principal observação é esse fato de termos perdido, né, num espaço tão curto de tempo, o Prince e o David Bowie, que é o que os britânicos têm citado aqui, que são duas figuras da música que não eram apenas músicos, mas sim figuras que traziam comportamentos totalmente inesperados para esse mundo das artes e do entretenimento, Beto. Verdade, e ninguém falou ainda sobre ser polêmico. Aí depois eu vou perguntar pro Lobão sobre isso. Ele achava também o Prince polêmico. O Carlos Alves quer dar uma palavrinha também rápida aqui, Carlos. Bom dia, Ulisses. Oi, Carlos, bom dia, tudo bem? Deixa eu lhe perguntar, eu depois quero ouvir o Lobão também, mas alguns jornais fizeram uma comparação que eu acho que não cabe, dizendo Prince e Michael Jackson, né? E aí eles colocam, eles vêm abrindo o texto, vêm falando Prince, Michael Jackson, etc. E eles insistem nessa comparação. História. Mas não cabe. Era que nem Cyndi Lauper e Madonna, assim. É a minha opinião de que não cabe. Depois eu escuto a avaliação técnica do Lobão. Mas verdade. O que estão dizendo por aí sobre essa comparação entre o Michael Jackson e o Prince como dois fenômenos do mundo pop, Ulisses? E se estão dizendo? Talvez também até pela vendagem de discos, né? Que foi algo também similar, né? Venderam são artistas muito diferentes, né? Mas são comparações que aparecem. O que estão dizendo por aí? Diga lá. Olha, Carlos, eu vou me manter na questão do comportamento, né? Que é o que tem sido mais repercutido por aqui, não do lado da música. Eu acho que vocês têm aí, como você citou, Lobão, pessoas muito mais qualificadas para discutir. Agora, no lance dessa questão do comportamento bem diferente do que se apresentava até então, é o que os jornais têm discutido aqui, mais traçando um paralelo do Prince com o David Bowie e as influências, né, do Bowie pro Prince, se é que elas existiram ou não, mas de qualquer forma nessa ruptura do padrão, principalmente para os homens negros americanos, que o Prince ele surgiu quebrando totalmente o que se imaginava que os homens negros americanos deveriam ser àquela altura do campeonato, né? Hoje a gente caminha para uma sociedade em que cada um pode ser mais o que quiser e que não é tão julgado assim, mas que naquela época o Prince ele conseguia reverter esse jogo de também dentro do padrão dos negros norte-americanos, e esse é o aspecto que os britânicos têm discutido mais por aqui, traçando mais um paralelo com o Bowie do que mesmo com o Michael Jackson. Muito bem, então finalizando, muito obrigado, meu querido Ulisses Neto, direto de Londres. Um abraço, Ulisses. Um abraço, Beto, um abraço pra todo mundo por aí. Tchau, tchau. Valeu, show de bola. Seguinte, a gente continua aqui com o Morning Show, e eu comentei há pouco que sempre tem uma notícia ruim, né? E acabou de chegar mais uma. Então, um desabamento em São Paulo de um prédio no bairro da Vila Olímpia. Quem tem as informações é ele, Anderson Costa. Alô, Anderson Costa, bom dia. Bom dia, Beto, bom dia, ouvintes do Morning Show. Exatamente a notícia que chega agora, a redação da Jovem Pan. Um prédio em construção desabou no bairro do Itaim Bibi, na zona sul de
de São Paulo. O prédio está localizado na rua Michel Milan e as informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. 3 vítimas já foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e as outras 3 vítimas ainda estão sob os escombros neste momento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 dessas vítimas estão conscientes, mas uma vítima que está ainda sob os escombros, esta vítima está inconsciente. A reportagem da Jovem Pan está seguindo para o local, logo mais a gente volta com outras informações. Perfeito, Anderson, muito obrigado, Anderson Costa, aqui direto da redação da Pan. Vamos para o break comercial, voltamos já com o Jovem Pan Morning Show, continue ligado. Jovem Pan Morning Show. Agora chamando direto o Thiago Beirraich. Alô, Thiago. Oi, Beto. O presidente Dilma Rousseff falando, discursando na ONU nesse momento. Em resultados concretos. Realizar os compromissos que assumimos irá exigir a ação convergente de todos nós, de todos os nossos países e sociedades, rumo a uma vida e a uma economia menos dependente de combustíveis fósseis, dedicadas e comprometidas com práticas sustentáveis na sua relação com o meio ambiente. Países em desenvolvimento como o Brasil têm apresentado resultados expressivos na redução das emissões e se comprometeram com metas ainda mais ambiciosas. O desafio de enfrentar a mudança do clima torna imprescindível o aumento progressivo do nível de ambição dos países desenvolvidos. Exige, de forma contínua, a mobilização de meios de implementação adequados para que os países em desenvolvimento tenham suporte e sigam contribuindo para os esforços globais de mitigação e adaptação. É fundamental ampliar o financiamento do combate à mudança do clima, para além do compromisso de 100 bilhões de dólares anuais. É indispensável criar meios de reorientar os fluxos financeiros internacionais, de modo permanente, para apoiar ações que representem soluções para o problema global e promovam também benefícios de adaptação, saúde pública e desenvolvimento sustentável. É necessário ainda que o setor privado desenvolva um esforço robusto de redução de emissões. Senhoras e senhores, ao reiterar o compromisso do Brasil com os objetivos do Acordo de Paris, quero assegurar que estamos perfeitamente cientes que firmá-lo é apenas o começo, a parte mais fácil. Meu país está determinado a intensificar ações de mitigação e de adaptação. Anunciei aqui, durante a cúpula da Agenda de Desenvolvimento 2030, a contribuição brasileira de 37% de redução dos gases de efeito estufa até 2025, assim como a ambição de alcançarmos uma redução de 43% até 2030, tomando 2005 como ano base em ambos os casos. Alcançaremos o desmatamento zero na Amazônia e vamos neutralizar as emissões originárias da supressão legal de vegetação. Nosso desafio é restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Promoveremos também a integração de 5 milhões de hectares na relação lavoura, pecuária e florestas. Todas as fontes renováveis de energia terão sua participação em nossa matriz energética ampliada até alcançar 45% em 2030. Continuaremos contando com a contribuição e a participação de todos os setores de nossa sociedade que estão conscientes da amplitude do desafio e com a necessidade de deixar este legado às futuras gerações. Senhoras e senhores, meu governo traçou metas ambiciosas e ousadas
porque sabe que os riscos associados aos efeitos negativos recaem fortemente sobre as populações vulneráveis de nosso país e do mundo quando nós não tomamos medidas corretas para a contenção da mudança do clima. Essa preocupação deve ser compartilhada agora e por todos nós. Sem a redução da pobreza e da desigualdade, não será possível vencer o combate à mudança do clima. E esse combate tampouco pode ser feito à custa dos que menos têm e menos podem. Essa é uma das razões pelas quais o conceito de desenvolvimento sustentável precisa ser referência permanente de nosso projeto comum. Incluir, crescer, conservar e proteger. Eis a síntese alcançada na Conferência Rio+20, realizada no Brasil em 2012. Senhoras e senhores, não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive o Brasil. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um grande país, com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia. Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocessos. Sou grata a todos os líderes que expressaram a mim sua solidariedade. Muito obrigada. Aí, Beto, no fim do discurso, a presidente faz uma breve referência à crise no Brasil, mas em nenhum momento ela mencionou o processo de impeachment. A cerimônia de assinatura de acordo climático em Nova York, na ONU, terminou agora o discurso e, na sequência, a presidente deve falar com os jornalistas, mas numa sala reservada, e aí sim falar mais com profundidade sobre o processo de impeachment. Apenas no fim do discurso, ela fez uma menção sobre a crise política no Brasil. Beto, a gente volta já. Muito bem, Thiago, muito obrigado. Olha, pra mim, quando ela disse sou grata e tal, ela está se despedindo já. Grata aos líderes mundiais. Cláudio Toio, olha, sua opinião, meu querido. Beto, olha a bobagem que a Dilma Bolada Vascaína Tarja Preta acaba de falar. Eu vou combater combustíveis fósseis e emissões. Ela e o Lula fizeram da Petrobras e de superfaturamento de combustíveis fósseis o desvio de 21,5 bilhões. Superfaturam Passadina e agora diz que ela tá abrindo mão de uma coisa da qual o PT roubou todo o dinheiro. O que é isso? Lula e Dilma investiram sim tudo que puderam nos combustíveis fósseis. Pré-sal agora não ela era tá o voltando futuro? Justamente, estão voltando atrás agora porque a roubalheira foi descoberta. Bobagem. Só vale lembrar que foi no governo do presidente Lula que houve aquele primeiro investimento numa energia limpa, que era justamente o pessoal que trabalhava ali com o setor de cana-de-açúcar, no interior etanol, de São Paulo, né? no nosso etanol. Também não avançou. Isso acabou, o governo acabou abrindo mão disso em nome do pré-sal. Sim. As pessoas que trabalhavam, todo o setor que trabalhava com etanol acabou falindo, tem cidades inteiras que viviam só disso. Agora ela abre mão disso. E nesse momento do acordo, da assinatura do Acordo de Paris da ONU, quando você conversa com ecologistas, eles dizem é o momento do Brasil retomar justamente essa indústria em que estava sendo pioneiro e estava se sendo referência. Então, talvez essa menção dela possa Mas ser é até algo fácil ela abrir em porque ela destruiu a Petrobras. Agora eu tava vendo aqui, o Lobão tava se controlando aí, Lobão. Você ouviu a Dilma com os paniquetos na cadeira, Lobão? Sabe o que é? Ela tem uma A Dilma é observação indefectível, assimétrica Lobão, dos fatos, hein? A Dilma é indefectível, Lobão? O que você me diz? A Dilma ela é uma aberração da natureza, né? Ela é uma pessoa que não sabe falar, não sabe raciocinar, não sabe agir. Ela deu um bugzinho no meio do pronunciamento. Todo mundo já reconhece o Dilmês. É o Dilmês né? castiço. Você vê, agora vai dar um bug, né? Agora vai dar aquela rateada na curva. É verdade. Bom, seguinte, então, girando rapidamente, é isso? Não, vambora. Então vamos chamar a Tina. Ela está no ponto, minha amiga Tina, parceira aqui de trabalho da Jovem Pan, que está em Miami, direto de Miami. Ela, a rainha do rádio, Tina Home. E aí, Tina? Bom dia, Beto. Que rainha nada, saudade de vocês. Foi um prazer Mito, lenda? Aí do Morning. Legal, seja bem-vinda aqui, Tina. Mito, lenda. Tina, diz aí como é que repercutiu também a perda do Prince em Miami, nos Estados Unidos em geral.
Olha, repercutiu em Miami como em todo o país. A gente teve a morte recente do Glenn Frey, a gente teve a morte do David Bowie recentemente, mas eu estou impressionada como todo mundo está comentando aqui ainda mais essa morte do Prince, desde ontem, todas as rádios, tocando todas as músicas. Sempre se tocou muito Prince por aqui, né? Não as músicas atuais, mas os flashbacks, as músicas que foram sucesso nos anos 80, 90, essas músicas sempre tocaram em todas as rádios aqui, mas estão tocando ainda mais. Hoje, ontem também, todos os jornais, televisão, enfim, todo mundo falando sobre a morte. E agora, claro, a curiosidade de saber o que causou essa morte do Prince. Muito bem, Tina, muito bem. A galera que quer bater um papo também, Vanucci? Ô, Tina, o Prince tinha uma ligação com Miami. Ele tem uma casa de espetáculo aí, é isso? Na verdade, ele teve uma casa noturna aqui muito famosa, chamada Glam, que também era o nome de uma música dele. Foi uma casa que o Prince abriu aqui nos anos 90, em 1994, na Miami Beach. Quem conhece a região, tem ali a Collins, Ocean Drive, tem uma importante rua que é Washington Avenue, e era uma casa noturna que, inclusive, quando ele inaugurou em 1994, no dia da inauguração foi a festa de aniversário dele e parou a cidade, a polícia foi chamada porque tiveram que fechar toda a parte do trânsito. A cidade ficou parada por causa dessa festa e o quarto foi sucesso durante muitos anos aqui. Mas no final dos anos 90, depois que a boate enfrentou um problema com drogas, teve uma batida policial, ficou fechada durante algum tempo, e depois o Prince decidiu vender essa casa noturna. Ele já tinha Glam em outras cidades, como Los Angeles, por exemplo, e aí depois que foi vendida, esse local hoje ainda é uma boate, mas aí foi mudando de nome. O Prince não era dono desse local já há quase 2 décadas, mas essa boate fez muito sucesso por aqui, vira e mexe, ele tocava nela, Beto. Legal, muito bacana. Qual a última vez que ele passou por aí, Tina? Miami. Algumas vezes. Miami sempre foi um lugar muito especial em se tratando de Prince, né? Por exemplo, nos anos 80, a final da turnê Purple Rain, o último show, aconteceu aqui em Miami, que foi a maior turnê do Prince, uma das maiores turnês dos Estados Unidos. E quando esse último show aconteceu, foi exatamente num domingo de Páscoa. E, gente, aqui nos Estados Unidos, a Páscoa é realmente sagrada, ninguém faz nada. E por isso a igreja tentou cancelar esse show. Mas o Prince, na época, disse que não cancelaria de jeito nenhum, em respeito, né, a todo o público dele. E por isso, na época, ele foi chamado de imoral, mas o show foi um sucesso do Prince, isso nos anos 80. Uma outra coisa que chama a atenção com relação a Miami é o Super Bowl, que já teve a final aqui. Essa final talvez até volte a acontecer no ano que vem, mas em 2007 o Prince foi o convidado especial, foi ele que fez aquele show de intervalo da final do futebol americano, como Coldplay fez esse ano. E o que mais chamou a atenção, gente, é que a música mais famosa do Prince, Purple Rain, obviamente ele tocou, acompanhado de 100 jovens da Universidade da Flórida. E no momento em que ele tocava, que ele cantava Purple Rain, chovia aqui em Miami. No dia seguinte, todas as manchetes dos jornais. Purple Rain, In the Rain. Então esse foi um dos maiores shows do Super Bowl e que ficou para a história, que hoje está todo mundo comentando por aqui. Cara, que legal, hein? Que depoimento. Tina, muito obrigado. Paulinha quer também falar. Não, eu ia falar que nessa onda de homenagens, a MTV também resolveu fazer uma compilação de clipes e ficou passando só clipes do Prince. E eu acho que eles devem ter catalogado esses clipes e ter dado lá ali uma busca com Prince, né? A palavra Prince. E aí, no meio disso, veio um clipe do Fresh Prince of Bel-Air, que é aquele personagem do Will Smith, né? De uma série que por aqui veio com o nome de um maluco do pedaço. Entrou como bônus. E aí passou ali no meio do Prince, e claro que isso os fãs perceberam e tuitaram bastante sobre isso. Fresh Prince. Fresh Prince of Bel-Air. Teve um projeto do Fresh Prince bem no comecinho da carreira dele. Então ganhou seu momento de fama no meio da homenagem ao Prince da MTV. É isso aí. Bom, é isso aí. Tina, muito obrigado. Um beijo pra você, tá bom? Olha, obrigada, viu? A gente espera em breve ter material inédito do Prince, porque ele deu um cara que entende muito de música, acabou de dar uma entrevista aqui dizendo que o Prince tinha muito material, ele gravava música sempre, inclusive material inédito da época do Purple Rain, e que parte desse material vai ser lançado em breve. Obrigada pela participação, adorei participar, infelizmente uma notícia triste, mas eu espero em breve voltar falando de coisas agradáveis. Com certeza. Beijo grande pra vocês e um ótimo fim de semana. Show de bola. Valeu, Tina Roma, direto de Miami. A gente continua daqui a pouquinho com o Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
estamos de volta com o Jovem Pan Morning Show. Seguinte, tá estressado, cansado da rotina? Sinais que você precisa preparar as malas e viajar agora. Na CVC ainda dá tempo de aproveitar condições exclusivas e viajar em abril e maio, baixa temporada, com economia, sem ter que se submeter a pagar preços absurdos de última hora. Passagens aéreas, diárias de hotéis e resorts, pacotes completos e muito mais, tudo em até 12 vezes sem juros no cartão CVC, para te dar aquele empurrãozinho e não deixar o estresse tomar conta de você. Tem que ficar calminho igual o Lobão, está calminho hoje aí. Tô curtindo, é isso aí. Então aproveite, viaje, não economize oportunidade, viagem em abril e maio com preços ainda mais baixos. A hora é agora. CVC sempre com você. Seguinte, vamos direto então para o Twitter, sempre com as informações dele, o competente Leonardo Stamilo do Moments, e dizendo pra gente o que foi destaque no Twitter essa semana e também a perda do nosso glorioso Prince. E aí, meu caro Leonardo, tudo bem? Alô, câmbio? Não está no ponto? Falhou, a gente chama daqui a pouquinho, certo? Vamos continuar aqui o Morning Show. Aliás, vamos abrir uma brecha aqui rapidinha também para o Lobão falar rapidamente aí da perda do Prince, enquanto a gente localiza aí o Leonardo Stamilo. Lobão, eu perguntei há pouco sobre o fato do Prince ser polêmico, enfim, né? Não só o Prince, como esses artistas todos, né? O Michael Jackson, o David Bowie, todos que estão tendo suas músicas tocadas exaustivamente quando partem, né? Diga um pouquinho, Lobão, sua visão sobre o Prince. Olha, eu tenho o Prince como, assim como o Miles Davis disse uma vez, que ele parecia o Mozart da música pop. Ele era um músico, talvez um dos músicos que mais me assustou, assim, musicalmente e na minha vida, assim, em termos de brilhantismo musical, de tocar muito, todos os instrumentos brilhantemente, ser um grande compositor. Essa coisa de ser polêmico é uma coisa que eu acho que o artista ele tem uma vida mais excêntrica, diferente dos pedestres, né? Ô, Lobão, eu fiz um boletim hoje pro Jornal da Manhã. Se assusta um pouco. E eu citei o Miles Davis, mas citei uma outra frase dele sobre o Prince. Ele diz assim que... Foi uma entrevista, naquele jeito do Miles Davis de dar entrevistas, né? Uhum. Ele disse que o Prince era uma mistura de James Brown, Marvin Gaye e Jimi Hendrix. E aí ele disse no boletim que era como se os três ontem tivessem morrido ao mesmo tempo. É verdade. E ainda tem um pouco de Little Richard também. É verdade. Bem lembrado. E ele era muito fã do Sly and Family Stone, que ele, por exemplo, a formação de banda que ele sempre fazia. Também. Mas basicamente o Sly, porque eles tinham uma formação multirracial e multigênero, né? Nós tínhamos mulheres, a Sheila Escovedo, que é Sheila E., né? Que é filha do Coco Escovedo, percussionista da primeira formação da banda do Santana. Tinha pessoas de tudo que é raça, gênero, feitio e cor. E então isso foi uma coisa que ele herdou do Sly and Family Stone também, que é uma banda multirracial. Agora, ô Lobão, por que nos últimos anos aqui no Brasil pouco se falava do Prince? Por que ele estava mais... É porque ele era um cara seletivo mesmo, ele não estava aí para ficar dando mole, né? Ele era um cara que precisava... Ele educou a plateia dele para dizer, olha, eu quero ser ouvido assim, vocês vão ter que comprar esse som, tem que ser ouvido assim. Ele doutrinava o seu público realmente. E não estava nem aí. Isso aí. Mas continuou produzindo, né? Tava no estúdio. Sim. E quem não está nem aí, está muito preocupado, é o Leonardo Stamilo, sabendo e contando pra gente tudo que tá rolando no Twitter. Alô, Stamilo! Fala, Beto, me ouve agora? Agora sim, querido. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Diga quais são as trend tops e tudo que rola aí no Twitter. Bom, ontem o Prince, logicamente, só se falou do Prince, né? Ontem o dia inteiro foram quase 6 milhões de tweets sobre o Prince. E foi curioso porque a gente conseguiu encontrar na plataforma vídeos muito legais sobre o último show do Prince na semana passada em Atlanta. Os ouvintes da PAN já vão encontrar esses trechos de shows do Prince no Twitter. É só dar uma clicadinha ali no perfil da PAN, vocês vão ver dentro do Moments esses trechos de shows do Prince na semana passada que foram muito legais. Os fãs que estavam ali, obviamente, começaram a retweetar de novo esses trechos de shows, muitas fotos e muitas personalidades tweetando a respeito do Prince, obviamente, né? A Katy Perry falou sobre o Prince, aqui no Brasil o Jairzinho, o Jair Oliveira, o Rapping Hood, lá fora o Justin Timberlake também. A Demi Lovato também mandou várias mensagens sobre o Prince, o quanto que era importante para o cenário da música internacional. E, obviamente, que o mundo todo muito triste, né? Com mais um ídolo da música pop que se foi, né? Verdade, cara, uma perda grande, né? É isso aí. Mais alguma consideração, querido?
A gente teve muita coisa na semana passada rolando, né, Beto? A gente teve o impeachment da presidente Dilma andando na Câmara e isso foi, obviamente, alvo de muita conversa no Twitter. O Twitter a semana inteira foi praticamente monopolizado por essa discussão, naquela sessão que ficou famosa agora na Câmara, né, dada a maneira como os deputados todos votaram. A gente teve quase 9 milhões de tweets a respeito do impeachment da presidente Dilma, que agora começa a aparecer aqui nos trends por causa do discurso dela lá na ONU. E a gente fez um levantamento para mostrar quais foram os emojis que foram mais utilizados pelas pessoas no Twitter aqui no Brasil. Você faz ideia qual foi o emoji mais usado? Não? Tinha a bandeirinha do Brasil, um rostinho sorrindo, mãos aplaudindo. Qual que você acha que foi o emoji mais usado pelos brasileiros? É uma boa pergunta. Pera que eu abri aqui agora. Bandeirinha? Bandeirinha do Brasil, você acha? Eu acho que o sorrisinho chorando. Ok, que ninguém sabe se é ok ou se vai lá, né? Naquele lugar. Será? Se é assim, não foi esse, não. Não foi esse? Qual foi? Foi a carinha sorrindo e chorando. Eu comentei. Chorando de rir, né? Ou rindo pra não chorar, vai saber. Ou rindo pra não chorar, né? Ou rindo pra não chorar, pode ser. A gente mandou também ainda sobre o Prince uma imagem pra vocês, que os ouvintes da vão ver rapidinho, que a gente montou uma foto do Prince com todas as mensagens que foram enviadas para ele no Twitter, ficou muito bacana também, vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Outra notícia triste de ontem foi o desabamento da ciclovia, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Aliás, a gente estava produzindo material sobre a ciclovia quando veio a notícia da morte do Prince. Aliás, foi realmente uma tragédia que aconteceu. Diga. Teve muita notícia, a gente ficou muito informado por troca de mensagens através do Twitter, né? Até com vídeo, com algumas imagenzinhas. O Twitter foi muito utilizado como a primeira fonte de informação ali, né? Porque você imagina, feriado, a quantidade de gente que estava por ali, né? Usando a ciclovia. Então as pessoas ali automaticamente já começaram a fazer foto e a mandar mensagem sobre o que estava acontecendo durante a operação de resgate dos bombeiros, enfim. Tinha muita informação de fato na plataforma quando sempre alguma coisa assim relevante acontece. E de fato, assim, as autoridades agora no Rio vão ter que explicar o que aconteceu ali, né? Porque as primeiras informações dão conta de que foi uma onda muito forte que atingiu ali a estrutura da ciclofaixa e acabou provocando a queda daquele trecho ali que é elevado por cima do mar. Mas era óbvio que você teria esse problema um dia ou outro, né? Se você constrói a ciclofaixa ali, obviamente você vai ter essa situação. Então, enfim, agora a gente tem que esperar para ver o que as autoridades vão dizer a respeito do acidente, que, enfim, foi lamentável. Duas pessoas... Muito obrigado, meu querido. E aquela história do Belly recatado e do lar? Isso foi um perfil que a revista Veja... Com certeza deve ter fez. subido o tag, né? Foi. Não, isso também a semana inteira a gente teve muitos memes sobre isso. Para quem não sabe, foi um perfil que a revista Veja fez, a Veja chamando a Marcela Temer de quase primeira-dama, né, esposa do Michel Temer, 43 anos, mais jovem que o marido, bela, recatada e do lar. E aí, obviamente, que isso explodiu no Twitter, né? Os memes foram fantásticos, né? Muita gente ficou revoltada com a maneira como a Veja se dirigiu, né, a ela. E foram muitas brincadeiras, isso está acontecendo até hoje, na verdade, tem muitos memes a respeito dessa frase. Tem mais coisa que aconteceu, né? Principalmente expectativa esse final de semana, tem a sexta temporada de Game of Thrones e acho que os fãs estão ainda enlouquecidos, a galera fazendo maratona das temporadas anteriores. Estão, e a gente tem aqui um quiz também no Moments para os ouvintes acompanharem, que a gente fez, super interessante, fez uma conta, uma média de quanto algumas coisas acontecem ou aparecem nos episódios de Game of Thrones. Tem a primeira aqui, eu vou fazer para vocês mais uma pergunta, hein? Quantos seios vocês acham que aparecem por episódio na primeira temporada de Game of Thrones? Olha, tem bastante. É um dos atrativos de Game of Thrones, não é? Mas a mulherada. Seios só dá pra aparecer 2, 4, 6, 8, 10... Bom, pois então mas na média aqui da super interessante tem um número quebrado. Eu achei esquisito. Tem um número ímpar? Tem coisa errada na conta, Léo. Pois é, 5.6. 5.6 seios por episódio. Diz uma periódica... Foi uma dízima periódica. Ok, muito obrigado então, Leonardo. Valeu, cara. Ele que traz todas as informações do Twitter, Paulinha. Lembrando que pra quem quer conferir o Twitter, a gente acabou, o Moments, né, da PAN, a gente acabou de retweetar aqui pra vocês curtirem na internet aí todos esses momentos que marcaram a semana. Fechou, então tá bom. Vamos pro break bem rápido, vamos faturar. Obrigado, Leonardo. Esse também um grande abraço.
Ele que sabe tudo do Twitter e mais um pouco. Vamos pro break bem rapidinho e voltamos já com o Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Muito bem, voltamos com o Jovem Pan Morning Show hoje. Além de toda a equipe, relembrando que o Edgar Piccoli não pôde estar aqui presente, eu sou Beto Keller, grande Edgar que pegou a arrasadura, está curtindo aí o feriado prolongado e estamos com a presença ilustre do nosso querido Lobão aqui nos estúdios e a gente volta a falar do Prince, da perda do cantor Prince, não só cantor, multi-instrumentista, um grande artista. Lobão, você consideraria o Prince um gênio da música? Completamente. O Prince, para mim, assim, tem o Beethoven, tem o Jimi Hendrix, tem o Prince. Tá entre gênio, um menino começou com um menino prodígio, é um gênio totalmente. Eu tinha falado com o Ulisses do negócio do Michael Jackson, você fez assim uma cara, você acho que concordou comigo com a comparação que é estúpida, né? A comparação é completamente nonsense, a não ser que ele é um grande dançarino, como frontman, assim, ele... Apesar dele toca guitarra no show dele. Como artista, ele é muito mais completo do que o Michael Jackson, ele era um bom músico, ele era um excelente cantor, um grande showman, compunham as músicas espertas. Agora o Prince é um gênio, é diferente, é outra. Quando eu li essa comparação, eu falei, não, tá errado. Sabe o que eu ia falar? Eu ia perguntar pro Lobão, tudo bem, aí depois o cara morre, todo mundo, era um gênio, mas a verdade é que o Prince tava bem fora aí dos holofotes e tal. Eu queria saber... Vamos agora, o Lobão podia falar pra gente quem tá vivo. Ele tava fazendo uma turnê de sucesso, mas não tava assim, desse jeito, vendendo, número 1, sabe? Mas que artista daquela época É isso que eu tô querendo dizer, mas eu queria que o Lobão falasse dos que estão vivos. Eu queria perguntar pra mais galera ficar de olho enquanto a pessoa tá viva, porque depois que o cara morre, eu tava acompanhando morreu, o Prince agora numa turnê maravilhosa que ele tava fazendo só de piano, né? Voz e piano, era standing ovation, as pessoas ficavam enlouquecidas com o show. Então ele era absolutamente livre, na verdade, assim, a própria Lady Gaga fala sobre pop, uma coisa sensacional. Você, para não ser pop, você tem que saber dizer não, entendeu? Então, artistas que têm um gabarito do nível do Prince, ele sabe dizer não. Ele foi então, não adianta você ficar, ainda mais numa época dessas, pega até mal você estar em primeiro lugar na parada de sucesso, porque você vai ficar no meio de um monte de pessoas horrorosas, né? Então, o Prince era um cara muito seletivo, chique, sabe? Continuava influenciando todo mundo que é músico, que gosta de música, vai saber o que o Prince está fazendo. Então, quem é bem informado está sabendo o que o Prince está fazendo, Alguém né? tem alguma informação? E quem não é bem informado também não nos interessa. Da vida pessoal do Prince, rapidamente aqui para finalizar, como ele sabe, porque a gente sabe que o Michael Jackson estava depressivo, estava utilizando muitos remédios, enfim, com acompanhamento médico e tudo mais. E o Prince, alguém tem essa informação? Carlos Aras? Tinha especulação, né, Tonholi, do uso de drogas. Opiáceo, muito. Mas é engraçado que ele sempre foi contra drogas, né? Isso pra mim foi uma surpresa, porque pra mim eu achava que o Prince nunca tivesse usado drogas. E o que causou estranheza foi o fato de a assessoria dele não informar absolutamente nada. Eles simplesmente negaram qualquer informação. Falaram que era uma gripe, né? Falaram que era uma gripe. Até quando desse atendimento, que teve que ter um pouso forçado, tinham falado, por causa de uma gripe. É meio estranho. Tá se recuperando de uma gripe. De uma gripe, uma HN1 uma zica lá. É uma zica brava. Isso é uma zica. Vamos chamar então nosso querido produtor Apolo 9, que está aqui na linha. Apolo, bom dia. Alô, meu garoto, Apolo. Alô, câmbio. Está na linha? Tô aqui. E aí, garoto. Aí? Tô ouvindo bem agora. Tudo bem, Apolo? Quero que você também comente com a gente e repercuta sobre a perda do Prince. Tá certo. Bom, primeiro de tudo é um prazer estar falando aí no Morning Show. Acho demais. E aí é o seguinte, o Prince, do ponto de vista de produção, né, ele foi revolucionário, né? Essa comparação entre Michael Jackson e Prince, eu acho que, na minha cabeça ao menos, ela existia porque era como assim, Rolling Stones e Beatles, Blur e Oasis, tinha uma coisa de pessoas que preferiam um e pessoas que preferiam o outro. Eram contemporâneos, né? Eram contemporâneos e eles concorriam, obviamente. Verdade. Né? Então, assim, enquanto você tinha, por exemplo, os Beatles, eles tinham George Martin, né? Os Rolling Stones, eles não tinham ninguém. O produtor era o empresário, eles tinham um guitarrista muito brilhante, que era o Brian Jones, que fazia os sons diferentes, né? No caso do Prince e o Michael Jackson, você vê, o Michael Jackson tinha o Quincy Jones. O Michael Jackson é como se tivesse, assim, a Disney por trás dele, né? E o Prince, ele gravava sozinho num estúdio recluso, misterioso, que ninguém sabia o que tinha nesse estúdio, e produzia os discos dele fazendo todos os instrumentos.
né? Então isso é uma coisa assim que para mim como produtor foi revolucionário, foi uma coisa assim, nossa, eu com todas as proporções mantidas, mas assim, eu não preciso da Disney, eu tenho que correr atrás de tocar direito os instrumentos e me virar bem no estúdio, né? Então eu acho que tem, não só eu, mas uma geração inteira de produtores que foi muito influenciada por isso e você tem, assim, conceitualmente, o negócio fica muito mais forte quando você toca todos os instrumentos, né? Porque você tem uma visão completa e você tem uma visão do estúdio como instrumento. Então o Prince, ele, assim, estava muito à frente, na minha opinião, de qualquer concorrente que ele tinha na época dele, né? Não, e tem um detalhe, né? Estúdios análogos à época também, onde os artistas tinham que tocar instrumento por instrumento e, enfim, também mixar, fazer um trabalho muito complexo, bem diferente de hoje, onde os estúdios estão absolutamente computadorizados, enfim. O ouvido do cara tinha que ser muito bom, né? Tudo isso, né? O Verdade. Prince, ele já antevia essa coisa do digital e do sampler também, todas essas tecnologias ele tinha antes que todo mundo, né? Assim, o pessoal enviava os instrumentos que saíam para ele, os equipamentos, né? Então, e o mais legal é que ninguém sabia, ele não contava pra ninguém como é que era esse estúdio dele. Então a gente ficava só imaginando, imagina, é uma coisa muito louca. O estúdio dele era na casa também dele, meio que nos fundos, assim, em Minneapolis, como é que era? Vi dizer, era o Paisley Park, né, que chamava o estúdio. E realmente, assim, mais recentemente, até gente que trabalhou pra ele e tal, começou a publicar alguma coisa do que tinha nesse estúdio, como que era, mas na época era uma coisa completamente misteriosa. É como o Kraftwerk também, né, que tinha um estúdio que chamava Kling Klang. Você não sabia o que tinha, a gente imaginava que era tudo feito por encomenda para eles, né? E é a mesma coisa, assim. E o resultado sonoro só corroborava isso. Você ouvia, por exemplo, o Sign of the Times, era um disco completamente diferente. Os procedimentos do Prince, você vê assim, a música Kiss, que talvez seja o grande hit dele, não tem baixo, cara. Você tá falando de uma música funk que não tem baixo, né? Então, ele virava do avesso todos os conceitos e preceitos do meio musical dele, né? Beleza, Paulo. Cara, arrebentou. Muito obrigado. Lobão quer também dar uma palavrinha? Só fazer, eu gravei no estúdio meu, mas assim, eu gravei todos os instrumentos tocando mesmo. Eu toquei baixo, não fiz nada editado, não. Toquei só pra dar aquele detalhe. É isso que eu quis lembrar, porque o artista, cara, principalmente quem vem dos anos 70 e 80, ele quer manter a sua originalidade, sonoridade, ele busca justamente sonoridade. Olha, uma coisa que ainda não inventaram é o ser humano tocando. A interpretação do ser humano é sempre muito melhor do que qualquer máquina. É isso aí. Sabe que deu até uma polêmica num comentário que o Justin Bieber fez aí num post. Um dos guitarristas dele era super fã do Prince e fez um post em homenagem ao Prince e tal, dizendo que ele foi um dos últimos grandes performers a partir. E aí o Justin Bieber foi lá e falou assim, ainda, tipo, querendo dizer, ainda tem mais gente boa, viva. Eu, por exemplo. Aí pegou mal, a galera foi lá e meio rechaçou ele apagou o comentário. E aí todo mundo lembrou de um comentário que o próprio Prince fez em relação ao Justin Bieber, que ele falou assim, a chave para a longevidade é aprender cada aspecto da música que puder. Espero que ele, o Justin Bieber, escolha um instrumento e encontre um novo professor. Então, quer dizer, o Prince já tinha dado essa pá no Justin Bieber em 2010, entendeu? E aí agora o Justin quis dar uma lá de espertalhão e pegou super mal com os fãs do Prince. Então fica o recado para aqueles que dizem quando eu implico com o Justin Bieber, tá vendo? Não sou eu que tô dizendo, é o Prince. Pode crer. Então, Apolo, muito obrigado, tá bom? Valeu, gente. Obrigado a vocês. Valeu, cara. Arrebentou. A Paulinha agora quer dar também um recado rápido. Recado, pro pessoal que não está podendo curtir a Tomorrowland ou está podendo curtir. Então, quem não está, pode assistir tudo que tá acontecendo por lá, por jp.com.br/Tomorrowland, site da Jovem Pan, com vários vídeos acompanhando todas as apresentações, entrevistas exclusivas com os DJs, a galera que tá curtindo lá o evento. E para você que vai no Tomorrowland, você pode participar postando sua foto, seu vídeo, enfim, seu comentário sobre o evento usando a hashtag JP no TomorrowlandBR em todas as redes sociais. Então acesse lá, vai ter um monte de coisa legal. Me falaram que vão subir vários vídeos novos já agora, jp.com.br/Tomorrowland. Fechou. Então voltamos já. Muito bem, voltamos com o Jovem Pan Morning Show, Paulinha. Agora com aquela promoção maravilhosa para todo mundo pensar numas férias, mentalizar Cancún. 5 dias em Cancún com tudo incluso, hein? Só To Go Travel e a Jovem Pan podem levar você e um acompanhante para curtir o destino mais disputado do Caribe em grande estilo.
para participar. Vamos lá, muito fácil, todo mundo junto, togotravel.com.br. Vamos lá, todos juntos, Entrem no site, entendeu? Preencham o formulário e respondam a pergunta. Qual agência online leva você e mais um acompanhante para Cancún? Eu sempre dou uma dica no Morning, então hoje eu também vou dar uma dica para vocês. É To Go Travel. Pegou aí? É isso aí. É uma aí. diquinha pra vocês concorrerem, tá? Aí se vocês acertarem, que eu acho que vai dar tudo certo, vocês ficam Cancún. em casa, dedinhos cruzados, torcendo, porque em 28 de abril, aqui no Morning Show, a gente vai revelar quem é que vai pra Cancún passar 5 dias com tudo incluso e ainda levando um acompanhante. togotravel.com.br. Fechou, é isso aí. E agora, vamos fazer uma ponte direto aqui com a menina Veneno. Quem vai dar o enunciado é meu amigo Tonholi. E aí, Tonholi? Bom, você vê como o Morning Show está nivelando os destinos de gente qualificada. Olha aqui, o Apollo que acabou de falar com vocês, e que produziu o último disco da Rita Lee, era sócio do Roy Cicala, dono do Record Plant, que gravou os 300 maiores da história da música, inclusive todos os álbuns do John Lennon, e que por sua vez Roy Cicala fez a engenharia de som da Caixa do Lobão. Bom, e o Lobão, que teve uma banda com o Lulu Santos, chamada Vimana, na qual ele era o baterista, e na qual nós tínhamos uma pessoa que cantava e tocava flauta chamada... Quem? Richie! Está na linha aqui com a gente. Alô, meu amigo Richie. Tudo bem, Beto? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio? cara. Alô, Lobãozinho, tudo bem? Isso é um encontro de amigos, o Lobão, o Tonholi, o Rich aqui no ar, toda a equipe aqui muito feliz de você estar aqui participando. Tudo em família, tudo em família. Rich, o Rich ainda tem um pouquinho do sotaque inglês, Rich? Bom, aí que você vai me dizer, eu não sei, eu faço o maior esforço para não ter, mas... Nossa, pior que ainda tem, hein, Rich? Mas praticamente um brasileiríssimo nato, certo? É nato no Brasil há 44 anos, Verdade. mas já com mais uns 21 e tantos, assim... somado a isso, da minha temporada na Inglaterra. Galera aqui dando um bom dia também para o Rich, o Lobão também fica com a palavra aí, fica à vontade. Aí, Joãozinho, meu irmão! E aí, Ricardinho, tudo jóia? Que bom. E aí, rapaz? Saudade de você, cara. É difícil de te encontrar hoje. Não vamos ter mais aqueles encontros em bares do Leblon, né? Assim, tá difícil. Pois é, né? Eu tô aqui em São Paulo, muito feliz aqui, por sinal. Eu sei. Mas eu aí, sei espero tá você muito bem. voltar aqui, a gente fazer comer aquela pizza. Isso. Vez, né? Eu tentei te chamar pro meu aniversário, mas você tava busy pra caramba, fazendo aquelas coisas que você faz e com muito esmero e tudo mais. Pois Pô, que bom falar contigo de novo. E Cláudio também, muito bom falar contigo. Fala, Master. Obrigado pelo Steve Hackett do Genesis, viu? Que encontro bonito, hein, cara? O Cláudio, pra quem não sabe, o Cláudio é o maior fã do Steve, tem as guitarras que o Steve usa, e eu, por ventura, sou amigo do cara há muitos anos e consegui fazer essa ponte, e eu acho que o Cláudio ficou muito feliz com isso, né, de encontrar com ele e conversar. Teve um longo papo, né? Eu acho que ele jogou na mão o guitarrista do Gênesis. Deus te abençoe. Muito bem. Ô Rich, meu querido, antes de falarmos da perda do Prince, que abateu o mundo, né? Eu quero rapidamente perguntar, antes disso, Rich, rapidamente, o abajur é da cor de carne ou não, Rich? Por favor. Cara, você andou lendo muito o Facebook, eu acho. É uma polêmica, Rich, é uma grande verdade. É polêmica. Eu já desisti de desmentir, porque as pessoas têm preguiça de pegar no disco e ler a letra, então... Dos tempos em que vinha um encarte junto também, né, Rich? É isso aí. Não, tem gente que no Facebook chega pra mim e fala, Rich, você está cantando errado. Ora, bola, essa música é minha, que é isso? Vamos lá, agora sim, Rich, eu quero que você comente... É carne, hein? É carne. Muito carne. Bem. É carne, não é Carmin, não. Então vamos lá. Não, nem poderia ser. Carmin tem o acento no última sílaba, nem cabe musicalmente. Mas e o sotaque? Essa é a dúvida. Então é o seguinte, Rich, agora é séria a parada aqui. Vamos comentar rapidamente, quero que você também dê o seu parecer sobre a perda do Prince que nos deixou ontem, esse grande artista, cara, enfim. Que coisa, que ano é esse, cara? Que coisa, quantas perdas, tanta gente, Glenn Frey, David Bowie... Nossa, a lista é interminável, né? É uma coisa que vai ficar na história, eu acho que esse ano, pelo ano que o rock meio que deu uma debandada, né? Nossos ídolos estão todos partindo. Pois é, cara. Eu fiquei muito abalado com isso, porque Prince, na verdade, eu não sou assim fã. Aliás, eu quero dizer, o Prince nunca gostou dessa palavra fã. Ele sempre falou, poxa, meus seguidores, digamos, as pessoas que ouvem minhas músicas não são fãs, isso quer dizer fanático. Eu prefiro que chamá-los de amigos. Então,
Friends, né? Eu sou um friend do Prince, digamos. Ô Toyoli e Rich, junto ao Lobão, por que em determinada época o Prince abriu mão do seu nome artístico Prince? Qual que é a informação exata a respeito disso? Ele usou o símbolo, né? Que ninguém soube também decifrar. É aquilo que o psicanalista Jacques Lacan chamaria de significantes sem significado. Lá sei eu, que é aquilo. Ele levou uma briga com gravadora. O Prince falou uma coisa muito interessante. No início da carreira, ele falou: I am something you will never understand. É uma coisa que você nunca vai entender. Eu sou uma coisa que vocês nunca vão entender. O Prince é um enigma, porque ele tinha controle artístico total e, ao mesmo tempo, ele era a pior pessoa possível para você entrevistar. Ele fez um famoso entrevista com Dick Clark no começo da carreira dele. E o Dick Clark é um grande entrevistador, entrevistou todo mundo que você pode imaginar. Ele diz que a entrevista mais difícil que ele já fez na vida foi com Prince, que Prince simplesmente respondia monossilabicamente e às vezes quando ele não gostava de uma pergunta, ele começava a assoviar o tema do Twilight